Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao professor Humberto, o Pietro da Medcast, o convite, né, uma satisfação muito grande, uma honra poder participar do grupo de discussão desse sistema que nós implementamos no Mato Grosso. E vamos tentar apresentar aqui uma situação atual e perspectivas, né, onde a gente pretende chegar, o que despertou nosso interesse. Na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, né, mestre e doutor em agronomia, com pós-doutorado na área de engenharia agrícola, né, na Universidade Federal de Lavras, e atualmente sou professor lá da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso. E a gente observou num desses congressos, né, o professor Humberto Pietro, e despertou interesse no sistema. E a professora Luciana também está aqui, participa do nosso grupo de pesquisa. Então, essa é a antena que foi instalada e nós adquirimos pela Bacoff, né, que foi o mais em conta que ficou para aquisição da antena. Então, lá em Cuiabá, a gente tem uma série de limitações técnicas para a instalação do sistema. Então, o pessoal do INPE, o Glauber, nos auxiliou na montagem do LNB, né, um pedreiro que ligou a antena, né, que emendou a antena para nós. Então a gente tem essas dificuldades de recurso financeiro e com o apoio da comunidade foi possível montar o sistema. Então a partir de 2011 a gente já tinha funcionando a antena. Atualmente nós estamos com um probleminha lá de sinal, eu não sei se é o LNB ou muita sujeira aqui na antena, que o sinal está oscilando muito, ele fica vermelho e verde. Na época da montagem, mais ou menos um ano depois, ele ficou nessa condição aqui de qualidade de em torno de 77%, e atualmente esse indicador aqui de força do sinal está ficando vermelho em determinado período do dia. Então o satélite que a gente recebe é o NSS 806, isso já é uma redistribuição do sinal processado parcialmente na Europa, do Meteosat. E nós estamos vendo lá, contando com o apoio dos alunos, né, da UFMT, para tentar ver se é a posição da antena, ou se nós vamos ter que passar ela para a parte superior do prédio. Então, esse processo é um pouco lento, porque envolve a motivação dos alunos, né, no curso, e eu fico muito na área de topografia também, sensoriamento remoto na pós-graduação, porém, o grupo de alunos da agronomia, os calouros que chegam na universidade vão sempre visitar, já está como uma escala de visitas, né, da antena funcionando, na recepção de imagens. Então a gente conta com essa parte de incentivar os alunos mesmo a mostrar que existe essa possibilidade de trabalhar com esse tipo de dado de alta tecnologia. Então aqui o telecast funcionando, né? E os canais que a gente estava recebendo no momento. Então, nós solicitamos de início a recepção de todos os dados disponíveis pela nossa licença, que seria possível obter. E aí constatamos esse problema que está sendo relatado aqui, de excesso de dados, né? E como o financiamento foi parcial um pouco do CNPq, e depois nós não tivemos projetos específicos para dar continuidade no sistema, a gente não teve como ficar armazenando os dados e, na verdade, isso tudo era descartado, a gente utilizava apenas para visualização inicial. E as aplicações, nós temos caminhado para baixar os dados de alguns índices, né, fazendo mais ou menos nesse sentido, e também estamos tendo um pouco de limitação na questão de software, né? A gente adquiriu inicialmente o software do David Taylor, lá de Edimburgo. Logo quando adquiri a estação, a gente estava com dificuldade naquele X-Hit, porque ele só abria uma imagem, mas não fazia o processamento em lotes, porque a ideia nossa seria uma estação automatizada. Senão não faz sentido você receber dados sem processar e visualizar esses dados em tempo real. Então a gente sempre buscou essa questão de visualização. E aí, uma vantagem desse software, que depois nós constatamos, quando nós tentamos passar para o GeoNetcast, que nossa estação estava perdendo segmentos
da imagem. E eu não sei por qual motivo o sistema do David Taylor, mesmo perdendo segmento, ele forma as imagens, né? Dá alguns problemas de faixas aqui de alta resolução. Em algumas épocas do ano também dá algumas falhas, de vez em quando, de processamento de imagem. E no ILVIS a gente não conseguia rodar, somente em alguns períodos do dia que o segmento estava com todos os segmentos completos, a gente conseguia. Então, foi um dos motivos que a gente acabou mantendo o David Taylor. Só que envolve uma licença, né? Isso dificulta. Por exemplo, agora tivemos que formatar o computador, já não sei onde está direito essa licença, vou ter que procurar. Não é uma coisa tão fácil de dar um prosseguimento no software. E a gente também não recebe, parece que o David Taylor é preparado para um produto europeu. Então, a gente não recebe todos os recursos disponíveis no software. Por exemplo, aqui, alguns produtos aqui a gente não recebia. Né? Somente o BOIS 10 e 12 e o Feng Yang também a gente recebia na estação. Então, aqui um exemplo da imagem processada. E o programa do David Taylor faz uma correção já de atmosférica nas imagens. Então, já tem a calibração automática, né? Isso facilita muito para o pessoal da área aplicada. Inclusive, nós temos utilizado muito o MODES atualmente pela facilidade também, né? De já obter os dados de composições anuais, por exemplo, de médias, de grandes períodos, já em formato HDF ou GeoTIFF. Isso está facilitando muito. Então, talvez uma sugestão para o grupo seria gerar o professor Humberto com esse trabalho da base de dados, né? Seria muito interessante a gente ter como baixar esses dados, por exemplo, anuais, média de temperatura anual, temperatura mínima, máxima. Eu trabalho um pouco também com classificação climática, então seria interessante para gerar publicações. Então, a ideia do MSG, né, alguns canais já processados. Então, nesse caso, no horário de 1h30 o DC, vapor d'água aqui. Então, a gente vê que ficou quase que perfeita a imagem, não visualiza erros, né, padrões de erros. Canal 7, canal 8, canal 9 e canal 10. Isso aí já um pouco antigo, né, de 2010, em setembro de 2010. E a imagem de alta resolução. Eu acho que isso aí já é um processamento no ILVIS, abrindo o Landsat. Então, nós conseguimos também obter esse produto. Depois aprendemos a fazer uma projeção também. No caso, temperatura da superfície, radiação de ondas curtas, ondas longas e evapotranspiração. Então, evapotranspiração, agora estava vendo numa das apresentações, parece que tem um produto de precipitação também. Então, a gente poderia associar com precipitação e evapotranspiração e gerar uma variável de índice de umidade que eu não tenho visto. Né? Facilmente poderia ser obtida. Né? Talvez a gente possa avançar nesse caminho depois que conseguir esses produtos no formato que a gente trabalha, mais amigável. Né? Aqui o David Taylor forneceu essa versão para monitoramento de queimadas, que a gente achou interessante também, mas só trial, né, a versão de avaliação. Então a gente verificou o funcionamento. No caso do BOIS também foi feito o programa faz um processamento. Na época estava tendo bastante furacão, né, na região, então ficou muito claro a facilidade do sistema para monitoramento de grandes extensões. No caso aqui o BOIS 10, né, o vapor d'água, uma composição colorida, destacando o furacão Earl. Na época, estava tendo muito furacão nos Estados Unidos, e a gente via o noticiário da Globo destacando a ocorrência do furacão, e ia lá no nosso arquivo e conseguia realmente constatar que, por exemplo, uma composição falsa cor, né, período noturno já. Então, teve um risco de chegada desse furacão na superfície.
América do Norte. Só uma observação, na época eu estava morando em Porto Rico quando o olho passou, e ele passou pelo sul da ilha, acabou com tudo, algumas pessoas morreram, mas graças a Deus essa eu escapei. Essa época estava tendo muito furacão. Acho que foi a segunda vez que teve 3 furacões F5 seguidos no Atlântico, né? Foi uma coisa bem rara. Esse foi F5 também. Outro produto que a gente recebe é o DevCoCast, já com algumas, só que em JPEG apenas, porém já com facilidade de visualização. Aqui, por exemplo, o nosso estado, que é o nosso foco principal de pesquisa, a gente trabalha um pouco também com Minas Gerais, que são os estados de Mato Grosso, que a gente tem um conhecimento do território, e a gente foca nesses dois pela facilidade depois de explicar os dados, e já tem uma noção um pouco da distribuição, da situação real da superfície mesmo, né? Isso facilita a interpretação, a análise dos dados. Então, o Mato Grosso, por exemplo, agora a gente está ficando confinado lá, né? Pegou fogo na Chapada dos Guimarães, é muito fogo de queimada, um estado muito quente também, muito calor, e esses resultados demonstram isso. Então, e a previsão lá do nosso estado, na área de meteorologia, é muito simples, né? A gente vê previsão do INPE, um sumário apenas, no nosso jornal local, né? Então tem um potencial muito grande de uma ferramenta dessa para ser utilizada na sociedade, uma aplicação para a sociedade, que é o retorno que a gente vislumbrou inicialmente, é um retorno para você, uma contribuição para a sociedade com esses produtos. Eu acho que nada mais do que isso, né? A questão financeira eu acho que ficaria em segundo plano no caso desses produtos meteorológicos, e ainda mais lá na nossa região, o pessoal, muita divergência entre pessoas muito ricas e os muito pobres, e o que a gente pode fazer na universidade talvez seja isso, né? Mostrar que existe esse potencial e contribuir para disseminar a informação, que muitas vezes pode esclarecer, e não digo que lá a gente tem esses casos extremos de risco, né? Como aqui no sul e em algumas outras vezes no Nordeste, né? Secas. Então, os sistemas convectivos, aqui número de dias sem chuva, né? A gente recebe isso do INPE. E tem alguns alunos tentando colocar até mesmo esses produtos do INPE lá no nosso site, mas o pessoal da geografia, mas estão com uma certa dificuldade. Vamos ver se a estação voltando a trabalhar novamente, a gente consegue fazer isso, para divulgar, nem que seja no local lá, né? Que a gente recebe isso, que mesmo que apagasse, mas que fosse divulgado, pelo menos esse produto do DevCoCast, que é produto JPEG, leve para divulgação, e a gente consegue dar um retorno inicial e talvez conseguir um investimento da reitoria, né? Porque a ideia é mostrar que nós estamos tentando avançar nesse tipo de trabalho e conseguir investimento para colocar um bom computador com boa memória, né? Então a gente vai conseguir lá no nosso estado só se mostrar um retorno mesmo, do benefício do sistema. Senão vamos ter que ficar sempre correndo atrás de recursos fora e não conseguir, contando talvez com um insucesso dessa iniciativa. Ocorrência de raios, índice de ultravioleta, né? Como aplicações, nós fizemos uma aplicação com os alunos lá do sensoriamento remoto. Na verdade, isso aqui está acontecendo lá no estado, né? Produção de algodão, então há umas máquinas avançadas que já fazem o produto final, já pronto, quase pronto para comercialização. Uma máquina já consegue colher uma lavoura inteira, e os produtores estão reduzindo o número de utilização de máquinas para colher, aumentando o retorno econômico, e estão buscando a universidade também para trabalhos de risco de deficiência hídrica, né, com projetos via fundação. A gente tem conseguido essa alternativa como forma de superar alguns problemas lá de infraestrutura, né, então a gente tem um retorno econômico. E aí, esse trabalho, na verdade, ele é para desenvolver curvas espectrais, né, temporais da vegetação, com base
NDVI do Spot Vegetation, em que a gente tem que conhecer bem, né, a fase fisiológica da cultura do algodoeiro, né, o ciclo da cultura. Então, a gente tinha uns pontos desse projeto do algodoeiro adensado, que foi o projeto que eles solicitaram para nós, e colocamos os alunos envolvidos na utilização desses pontos de lavoura, de trabalho de campo, que já havia sido feito, para obter as curvas espectrais. E aí tínhamos as datas, né, das amostras, as coordenadas geográficas, as áreas de cada talhão, em diferentes municípios, com as datas de plantio e colheita. Então, é mais ou menos pensando naquele processo que foi apresentado aqui de detecção de mudanças, para depois fazer máscara dessas culturas, onde depois pode ser feito zoneamentos, estudos de risco de ocorrência de pragas, doenças em função de variáveis meteorológicas, né, estudos relacionados a zoneamento pedroclimático, de previsão de safra, tudo em função da máscara dessas culturas. Então aqui estão os pontos distribuídos em regiões de lavoura de Mato Grosso. Nós fomos lá no Vito, no site do Vegetation, baixamos os produtos, né, por esse mecanismo aqui do DevoCoCast, né, e tem uma condição que o NDVI ele deve ser transformado em valor físico, ele é obtido em números digitais, a gente transforma isso em valor físico para obter o valor de NDVI que poderia ser interpretado. Poderia trabalhar com número digital também, a gente optou por trabalhar com valor físico. Então é só fazer o reescalonamento da variável. E aí obtivemos as curvas espectrais. O interessante é que a gente foi lançado no Congresso de Sensoriamento Remoto, no último que teve, um produto que você clicava instantaneamente no website e ele já fazia a curva espectral do local, com base nos dados do MODES. E o Gilberto Câmara, na época, falou que talvez fosse o melhor trabalho do Congresso e tudo. Aí a gente teve uma iniciativa de tentar usar aquela ferramenta. Como a gente conhecia o calendário das culturas, não estava batendo, né, as curvas espectrais. Então descartamos aqui, não sei como está aquele sistema hoje, e por isso que foi a iniciativa de pegar o Spot Vegetation e a gente constatou que correspondeu às datas de plantio, né? Aqui, por exemplo, é um local que o solo está com baixa cobertura vegetal, depois tem uma época de pico, né, de alto desenvolvimento da cultura, e isso depois a planta vai entrando em senescência, né, até estabilizar. Aqui provavelmente é um cultivo de soja, que é uma cultura antecedente ao algodão, no estado de Mato Grosso, então que teria o potencial também de ser monitorado. E apesar disso, isso tem que ser trabalhado, né, esse estudo de detecção de mudança, a gente está vendo muito isso, mas não é tão simples assim, né? A gente vê altos acertos e tudo, mas no estado o calendário nem sempre ele é adotado de forma igualitária por produtores, né? Tem produtor que no momento que seria o plantio de algodoeiro ele planta milho, né, ou planta soja, ou planta trigo, então nem sempre é muito padronizado isso. E aí as curvas, de certa forma, apresentaram um padrão semelhante. Em algumas situações, por exemplo, nesse caso aqui, o padrão espectral ficou um pouco diferente, né? E também são cultivares diferentes, com ciclos diferentes e épocas de plantio diferentes. Nesse gráfico aqui, provavelmente aqui aconteceu algum problema, não sei se na imagem, talvez aquele caso de suavização da linha, né, seria interessante. Mas, de forma geral, a maior parte das figuras apresentavam semelhança nas curvas espectrais. Então, isso pode ser utilizado como um padrão da assinatura para uma posterior detecção de mudanças e realização de máscara da cultura do algodoeiro. Por outro lado, as diferenças já indicam também que isso pode ser, tem que ser melhor estudado, né, regionalmente, né, antes de definir já o mapeamento em si, né, ou então fazer avaliação de erros, né, qual seria o erro desse mapeamento, porque senão fica difícil até de publicar o trabalho.
Bem, então, desenvolvimento futuro, nós vamos tentar fazer isso para a cultura da soja. Né, o milho, acho que nós vamos deixar, posteriormente, já tem alguns artigos publicados, seria mais complicado. Apesar do estado de Mato Grosso ser o maior produtor de soja no Brasil, né, o segundo maior no mundo, o algodão parece que já é o segundo maior no Brasil, perde só para a Bahia. Está aumentando muito a produção agrícola. E lá está tendo pouca variação climática. Eu estive em Minas Gerais, agora a gente nota uma variação climática forte lá. Eu já morei lá há 10 anos e agora já estou há 4 anos em Mato Grosso. A gente vê que, apesar de ser um clima um pouco adverso, na época seca do ano, ele mantém uma certa frequência semelhante de períodos de início de chuva, de término, né? Esse ano passado a chuva estendeu um pouco, então acaba que se está mudando um pouco para melhor, favorecendo cultivos agrícolas. Né? Por exemplo, agora dia 15, que é mais ou menos o calendário de início de plantio lá no estado, já deu a primeira chuva no Campo Verde. Então parece que está obedecendo a sequência natural dos fatos. Eu já vi aqui relatos que no sul teve seca muito forte, afetou a cultura da soja, né? Então nós estamos tendo esse benefício lá na agrícola, né, em termo climático. Então, vamos tentar entrar nessa parte aqui de produção, previsão de produção, ou estimativa de produção, né, nesse método de Doremos e Caçan, da FAO, né, que focando lá no estado de Mato Grosso mesmo. Bem, eu acho que é isso mesmo, agradecimento CNPq, né, FAPEMAT, CAPES, o Sergel, os alunos lá do laboratório, né, o professor Humberto, o grupo aqui, parabenizar também pela organização do evento. Eu acho que o caminho é esse mesmo, de fortalecer a discussão aqui do grupo, né, para a gente ter um crescimento, né, de todos. Igual na nossa região nós temos um pouco de deficiência nessa área, mas o debate aqui favorece bastante. Eu já volto com muitas ideias para lá, apesar de não conseguir implementar muito isso, é muito favorável para a gente ter esse retorno dos outros grupos. Então é um crescimento muito grande para a gente, não só pessoal, mas também na parte científica e técnica, de aprender novas metodologias. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bom, Marcelo, fica mais uns 2 minutos. É importante essa fase agora que vocês estão, né? Eu acredito que talvez um estudante seria bom se envolver, porque com o estudante fica mais fácil fazer a comunicação com outros estudantes, com outros grupos aqui. A dinâmica é diferente. Eu acho que em termos de visualização hoje, o Labs pode colocar um sistema executável, gerar essas imagens, pode colocar isso da gente, mas é importante que se envolvam mais estudantes na formação deles, ou seja, principalmente na área computacional, é onde que ele vai resolver. Da questão da tua antena, o Richard pode depois fazer uma pré-avaliação. Eu vejo um monte de problemas na localização da antena dele, Richard. O tamanho amanhã uma das maiores. A apresentação, na verdade, é bater de novo nessa tecla da instalação das antenas. Amanhã o Richard faz uma Mas eu já mais ou menos sei qual é o teu problema lá. Tá. Tens muita umidade lá, né? Tem um pouco, em determinada época. Já identificou uma das componentes. Então, eu acho que é por aí. A tua região, assim, em termos de aplicação, a área de Mato Grosso é fantástica. Né? O que você mais quer é pegar áreas homogêneas e você tem que ter todo o conhecimento do ciclo de plantio e tipo de agricultura, ou seja, a ida ao campo e saber o conhecimento da região é extremamente importante nesses produtos. E a escala que você trabalha, que falou mais ou menos da escala ecológica, se está mais na escala. Foi bom você falar isso, porque aquele produto lá é o produto do Eusio com o do Rodolfo, que é aquele LAF, né? Que é um produto, a metodologia é muito diferente, por isso quando você compara aquela metodologia, porque eles estão fazendo uma média, tem vários filtros, então aquelas séries temporais do Twinning, do EVI, eu acho que é o EVI gerado, 10 anos gerado no Modes, eu não usaria na condição ecológica. Para a questão, aí volta a pergunta dele, para modelos, pode funcionar bem, já para a escala dele ecológica, eu já não gostaria, que você validou, viu que realmente não está batendo, o esporte está embora um quilômetro ainda. Eu vou até falar, quando você trabalha com pixel de 4 km, o máximo que pode gerar é mapas na escala de 1 milhão. Mapas na escala de 1 milhão são generalistas.
são visões gerais, entendeu? Agora, para trabalhar no nível ecológico, tu tem que ter uma resolução de imagem maior e poder gerar escalas maiores. Essa é a diferença. Então, para mapa de milhão, ele está ótimo. E o modelo lá do Diego. O Diego usou o modelo para a produtividade de poder ser aplicado em soja. Os dados, especialmente bem geossatas gerados a partir dos satélites geoestacionários, utilizamos o série temporal, né? Tem técnicas estatísticas para sobre isso, para afinar, refine, Entendi. Fazer o downstream. A ideia é não os estimular, ou seja, ferramentas tem hoje, melhorou muito, viu, Marcelo? E envolver estudantes. Você tentar pegar os estudantes plenários, com conhecimento na área de computação e jogar desafio para eles. Isso que eu queria fazer lá no campus. Daí encontrar algumas pessoas-chave aí para conversar, por exemplo, essa questão da antena, você acho que consegue resolver isso rápido. Eu acho que o pessoal tem muito interesse lá quando vê o sistema funcionando, apesar de ter essa dificuldade de acessar as ferramentas. Tem limitação de computadores também, que eles não têm como uma sala de computadores para usar e tudo. Porém, se eles já passam lá todo ano, no início do semestre, quer dizer que eles têm interesse em ver um sistema desse tipo, ou qual seria o retorno para eles, né, em termos de pesquisa. Então, eu acho que com os primeiros trabalhos, quando saem as primeiras publicações, e o envolvimento dos alunos mesmo, um comentando com o outro, e talvez essa interação, a gente sempre é aberto para ter interação, mas nem sempre a gente tem esse pessoal, né, da informática, né, a gente vê que a demanda parece que no Sudeste, no Sul do país tem mais pessoas, e até as universidades são mais cheias, né, mais populosas, né, e tem mais disponibilidade de pessoas, recursos humanos para trabalhar. E lá a gente já não tem muito isso, por enquanto, né? E, na verdade, a nossa universidade ela expandiu para campos em outros municípios com o mesmo nome da universidade. Ao invés de ampliar a mesma universidade, ela expandiu de forma descentralizada, né? Então, talvez isso diminua um pouco essa parte de recursos humanos disponíveis. Mas a parte do produtor rural, nós estamos fazendo a nossa parte de coleta de pontos nas lavouras, prestando essa parte de extensão rural, né? Nós estamos tentando fechar sempre a linha de ensino, pesquisa e extensão. A gente viu que isso está sendo muito bom para o conhecimento e também para identificar necessidades de melhorias lá no campo. Então, para esse estudo da soja, nós já temos lavouras lá que estão sendo monitoradas, condições de solo, né? É lógico que em escalas menores, né? Mas que talvez o NDVI de 1 km pixel, né? 250. Pois é, de 250 eu acho que já atenderia bem, porque são lavouras grandes, diferente da região do sul de Minas, que é café, em pequenas propriedades. Lá em Mato Grosso são áreas de 1.000 hectares contínuas de plantio. Então, atenderia bem. Bom, até amanhã você ainda vai encontrar algumas pessoas-chave aqui, você ainda volta para cá essa questão da antena, né? O Wagner, vamos lá? Vamos pular para a queimada agora?